Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos dar início a um novo projeto aqui no meu Instagram, chamado Clube do Livro. E hoje a primeira obra que eu tenho o prazer de comentar aqui com vocês, com o nosso convidado especial, é o Manuel Cavalcante, Manuel Camelo, perdão. E nós vamos falar um pouquinho sobre esta obra, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. E eu vou chamá-lo, porque ele já entrou aqui na nossa conversa, e eu vou chamá-lo já, porque tem tanto assunto, tanta coisa boa pra gente falar. Não pode perder nem um pouquinho, nem um minuto, que é tanta coisa que eu não sei nem se vai dar tempo de a gente conversar sobre tudo que a gente planejou, não é mesmo, Manuel? Pois é, porque é muita coisa, viu, que tem para falar. Tudo bom, Patrícia? Como vai? Tudo ótimo. E você, como é que você tá? Tô bem também. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Que meu fone quebrou, aí fiz uma maracutaia aqui para deixar o celular em pé para eu conseguir falar tudo. Tá tudo ótimo. O meu também tá tranquilo. Tá para me ver, Tá tranquilo, consigo. Tudo de boa. Pronto, eu estava dizendo que a gente está dando início hoje a um projeto novo, que é o do Clube do Livro, que é trazer algumas obras da literatura, filosofia, sociologia, não necessariamente só literatura, para, a partir delas, trazer algumas discussões jurídicas. E aí a primeira obra escolhida foi Admirável Mundo Novo. Nós que compartilhamos essa paixão pela pesquisa da reprodução humana assistida. E aí, outro dia, quando eu estava lendo, e aí você comentou a minha postagem sobre o livro, aí foi quando eu disse, rapaz, por que a gente não faz uma live para falar sobre essa parte de direito e arte, misturar, que eu acho tão rica, e eu acho que, às vezes, é tão mais interessante para quem está estudando direito, para quem é o profissional do direito, trazer essa visão um pouco mais lúdica, né, desses assuntos. Inclusive, Bom, eu queria te parabenizar por isso, né? Porque é uma iniciativa muito legal, além de estar estimulando o pessoal a ler esses livros clássicos, vários livros que você vai trazer. Como você disse, a gente consegue trabalhar essas questões de uma forma lúdica e até essa forma lúdica consegue tratar algumas questões de forma até mais palpável do que muitas vezes questões que a gente nem consegue parar para imaginar e a gente lê no livro e rapaz, e se isso daqui fosse verdade, sabe? Então, é muito bacana. Muito obrigado pelo convite também, né? Para falar um pouquinho aí dessas questões de biotecnologia, que tem muito pano para manga aqui para a gente conversar. Exatamente. Eu queria lhe agradecer, ainda mais uma vez, né? A disponibilidade, o interesse, em ter abraçado esse projeto. E para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer só um breve resumo, né? Da obra, para a gente entender o grosso, mais ou menos, do que se trata. Então, o livro, ele se passa numa sociedade avançada. O ano, segundo o ano criado pelo autor, é o ano 634 depois de Ford. Ford é uma alusão ao Henry Ford, da indústria automobilística americana, que criou um novo método de produção, que é a produção em série. E isso reflete na forma como a sociedade é organizada. A gente tem uma sociedade que a gente pode dizer que ela é uma sociedade totalitária científica. Então, a ciência é que gera esse autoritarismo, esse totalitarismo na forma de organização social. E aí, a sociedade ela é organizada inteiramente a partir da reprodução humana assistida. Só que uma reprodução diferente do que a gente vê hoje. A reprodução ela é inteiramente extracorpórea. Então, você tem desde a manipulação dos gametas, do material genético, até a formação, a gestação do feto, até o nascimento com vida, é tudo feito fora do organismo humano. Então, há uma dissociação ainda mais acentuada do que a gente vê hoje em dia entre esses aspectos da sexualidade, da parentalidade e da procriação. Então, existe essa distinção bem nítida no livro. As pessoas, além disso, além delas serem programadas laboratorialmente, elas são realmente condicionadas. Então, existe até uma questão de seleção genética envolvendo esse procedimento de reprodução humana assistida, mas também durante o ensino, durante o desenvolvimento da infância, as pessoas elas são submetidas a processos de hipnose. E esse condicionamento de comportamentos humanos, ele se dá também através da hipnose.
E aí a gente tem, por exemplo, conceitos como pai e mãe, são conceitos meramente históricos. O padrão de comportamento sexual é completamente invertido. A promiscuidade é a regra de relacionamento social. Religião, cultura, eles têm uma visão completamente diferente, no sentido de que esses itens eles servem mais para consolidar, solidificar o conformismo social. E todo esse conformismo, todo esse condicionamento social visa, segundo o autor, a estabilidade social. Porque uma sociedade organizada em castas, em que as pessoas elas sabem exatamente a sua função e que elas não têm sentimentos envolvendo as suas relações pessoais, ela é uma sociedade estável. Bom, então, tanto é que o Deus é substituído por Ford. Ford é a divindade dentro dessa concepção da sociedade feita de uma produção em série. E aí eu chamo a atenção e eu queria já ouvir de você. Você acha que, apesar desse livro ter sido escrito em 1932, Isso. a gente está tão distante assim dessa sociedade, lá em 2500, porque o equivalente ao ano 634 seria o ano 2500 da nossa realidade. Isso. Isso é muito interessante. Foi até dois trechos do prefácio onde o Aldous Huxley fala um pouquinho sobre isso, que eu queria até ler para vocês, que a gente separou. O primeiro, onde ele fala: Mais Admirável Mundo Novo é um livro sobre o futuro. E sejam quais forem suas qualidades artísticas ou filosóficas, um livro desse tipo só poderá nos interessar se suas profecias derem a impressão de poderem concebivelmente vir a realizar-se. E o segundo trecho é onde ele fala: a utopia parece estar muito mais perto de nós do que qualquer pessoa apenas 15 anos atrás poderia imaginar. E eu acho essas duas frases muito interessantes para a gente começar esse debate, porque quando a gente fala geralmente de intervenções biotecnológicas, manipulação genética, produção de seres humanos em laboratório, a gente trata muito isso como questões de ficção científica, de utopia. Só que, na verdade, como você mesmo provocou aqui, como o próprio Aldous Huxley provoca, a utopia está mais perto do que a gente imagina. Por exemplo, se a gente pensar, o livro de Huxley foi escrito, como você disse, em 1932. O primeiro bebê de proveta, que foi a Louise Brown, foi concebido em 1978, que eu estou aqui com a minha cola, né? Porque esse negócio, os números eu não decoro, mas em 1978, ou seja, mais ou menos 40 anos depois do livro que Huxley escreveu, lógico, de uma forma bem embrionária, início, era quando estava se começando as experimentações com reprodução humana assistida, e já tivemos a viabilidade da primeira criança que nasceu a partir da fertilização in vitro, que é essa técnica que é popularmente conhecida como bebê de proveta, que é onde o embrião ele é produzido, ele é concebido extrauterinamente para, em seguida, ser implantado no útero da mãe ou da gestante por substituição, que é outro tema que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Mas, assim, acho que para iniciar, a gente tem que ter essa noção de que a ficção científica, a utopia do passado é o nosso presente. E a nossa ficção científica de hoje, muito provavelmente vai ser a realidade do futuro. Então, assim, essa distinção, essa ambiguidade entre ficção científica e realidade, lógico, para a gente chegar numa sociedade como a descrita por Huxley, ainda tem muito a ser percorrido. Mas se 40 anos depois do livro que ele escreveu, já se deu, digamos assim, um pontapé inicial para essas intervenções, então, assim, pode ser que num futuro assim não tão distante, essa sociedade, talvez não nos mesmos moldes como ele descreve, uma sociedade totalitária, em castas, mas que essas intervenções biotecnológicas elas sejam muito mais palpáveis, como a reprodução humana assistida é hoje. A gente,
A gente, inclusive, tem algumas notícias falando sobre as questões do útero artificial, Isso, né? isso Que já estão sendo feitos experimentos para que o papel da mulher na gestação ele seja fragmentado, no sentido de você permitir a geração de pessoas independente, fora, extracorporeamente, como o livro fala. A diferença é que nesse livro há uma intervenção severa nesse processo gestacional, tanto é que a formação dessas castas, ela vai muito de acordo com as substâncias que são utilizadas ou suprimidas durante esse processo de desenvolvimento do embrião do feto. E aí, quanto mais nutrientes a pessoa receber, maior é a casta, e quanto menos eles receberem, menor essa casta, porque as atividades da sociedade, elas são distribuídas conforme essas castas, então as castas mais baixas, elas não precisam de inteligência, porque elas realizam serviços que até o autor fala num trecho que até uma criança pode fazer, então eles não precisam ter um desenvolvimento mental superior. E aí isso, inclusive, ajuda nessa ideia do conformismo, de você estar conformada de se desempenhar aquela função dentro da sociedade, né? Tem até uma fala no livro onde o diretor ele fala que as pessoas elas estão condicionadas a amar aquela função que elas foram para a qual elas foram designadas, para a qual elas foram concebidas. As pessoas são literalmente concebidas para ocupar um papel na sociedade, e eu acho que isso é assim o ápice assim da possibilidade que talvez a engenharia genética ela pode levar a gente algum dia, e que acaba demandando da gente reflexões éticas nesse sentido. E por isso é muito importante. Tem uma autora que eu li recentemente, a Eve Kendall, que ela fala que, sobretudo no campo da bioética, se utiliza muito desse recurso da ficção científica, de trazer esses aspectos para pensar aspectos éticos do que essas intervenções no processo, por exemplo, de reprodução, ela pode implicar na própria noção de humanidade, como a gente concebe, até onde vai, quais são os limites para a aplicação dessas intervenções. Então, por isso também é muito importante um debate como esse que a gente está tendo hoje. Isso, é porque até o autor ele diz, no finalzinho do livro, ele faz que até a própria ciência é perigosa. Isso. Ele faz essa ressalva que, mesmo sendo o Estado totalitário científico, a ciência tem os seus limites. A ciência tem... Ela, após um certo ponto, ela pode ser perigosa. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar que a gente não é porque a ciência permite determinado tipo de procedimento que esse procedimento ele deverá efetivamente ser incorporado à sociedade. Então, traçar esses limites éticos e aí trazer ele para o âmbito jurídico, esses limites jurídicos, é bem polêmico e causa muitas reflexões. Assim, já invertendo um pouco da ordem do que a gente pensou, a gente fica pensando, aproveitando o gancho da pergunta até aqui do Carlos, ele pergunta aqui se a gente acredita que a tecnologia do CRISPR ele aproxima a realidade da utopia de Admirável Mundo Novo, que é a identificação de determinados pontos do DNA em que você escolhe determinadas características. Não é você selecionar o embrião mais viável, é você projetar um embrião de acordo com as características que você deseja, inclusive características estéticas. Às vezes, até o limite uma pessoa que é mais voltada, eu quero um filho mais voltado às artes, ou à ciência, ou aos esportes. Será que isso é ético e juridicamente aceitável? Tem um famoso caso de um casal de surdas, né? Que para elas a surdez não é encarada como uma deficiência, e esse casal de homoafetivo feminino buscam a clínica de reprodução humana assistida, e o desejo deles é que eles tenham um filho surdo, porque para eles aquela surdez faz parte da realidade social. Sim. E não é vista como uma deficiência. Mas será que dentro daquele núcleo familiar o entendimento pode ser esse? Mas essa
criança ela não vai viver apenas dentro daquele núcleo. Como é que a sociedade vai encarar ou recepcionar aquele tipo de decisão? Não é isso? Exatamente. E tem também a questão de que, por exemplo, até onde essas intervenções elas podem acabar funcionando como uma espécie de eugenia ou de segregação. Por exemplo, Carlos perguntou sobre o CRISPR, que eu até separei aqui um pouquinho, fiz minha lição de casa, porque eu sabia que ele ia perguntar sobre isso, porque ele tem um artigo escrito sobre isso. Mas, assim, para quem não está, talvez, tão ciente a respeito dessa tecnologia, o CRISPR-Cas9 é uma ferramenta que vem se desenvolvida e que ela funciona mais ou menos como uma tesoura genética, onde, assim, eu não vou saber explicar as especificidades, mas, assim, na sua constituição, ela, uma parte dessa ferramenta, ela funciona como uma bússola que vai diretamente àquele gene, aquela característica que se quer editar, e corta e se substitui, porque ela tem uma capacidade o material de RNA que compõe ela ela é envolta por uma película que é altamente adaptável, então isso torna a edição genética muito mais fácil. Inclusive, no artigo de Carlos, ele fala um pouquinho sobre essa questão da diversidade genética e dos perigos que essa tecnologia ela pode trazer pontos positivos na intervenção com relação a algumas doenças hereditárias e tudo mais, mas ela também pode trazer caráteres eugenistas. Por exemplo, se a gente pensar que, no caso de algumas deficiências que são detectáveis geneticamente, isso poder, num projeto parental, implicar que as pessoas selecionem ou modifiquem essa característica para o seu filho não nascer com deficiência. Isso implica diretamente na própria noção de diversidade que nós temos na nossa sociedade. E esse até é o projeto do mestrado de Carlos, que ele vai desenvolver aí na Federal. Tenho certeza que vai trazer várias reflexões a respeito disso, da bioética e do próprio biodireito. Isso. A gente precisa ver, assim, que até onde vai, quais são os limites dessa eugenia, porque a gente pensa o seguinte, nessa sociedade, em que a sociedade, a do livro, em que a sociedade inteira, ela faz uso da reprodução assistida extracorpórea, e aí só que são as castas superiores que definem quem será alfa, beta, y, gama, de acordo, né? Eles que escolhem através dessa produção em série. Mas se a gente pensar na sociedade da gente hoje, se essa eugenia poderia ser determinada, inclusive, por um aspecto financeiro. Porque a reprodução humana assistida hoje, ela é um procedimento, apesar de ter se popularizado bastante, ele ainda é um procedimento muito caro. Então, será que eu não estaria segregando, permitindo que aqueles que possuem uma condição financeira, um padrão elevado de vida, eles pudessem recorrer a esses mecanismos de seleção genética para criar pessoas perfeitas, digamos assim, né? A gente tem alguns livros, alguns autores que falam dos supermercados genéticos, que você escolheria a configuração do seu filho, como você escolhe a configuração hoje do seu computador, qual é a capacidade do HD e etc e tal. E aí você não permitiria que as pessoas pobres elas tivessem acesso a esses recursos. E então você segregaria necessariamente todas as pessoas com deficiência, seriam aquelas pessoas com poucos recursos financeiros. E aí, quem tivesse recursos financeiros, você já teria uma segregação social econômica nesse sentido, né? E fora essa questão de também de a gente não tem como a gente não pensar, quando fala nessa eugenia, pensar nos terrores da Segunda Guerra Mundial provocadas por Hitler, no sentido de certas pessoas que detêm o poder determinarem um padrão, que é o padrão, assim, a referência de modelo de ser humano ou de sociedade, e todo aquele que não se insere dentro desse modelo, ele fica excluído, inclusive com a possibilidade de pagar isso com a sua própria vida, como a gente viu no Holocausto. Exatamente. Então, E daí vem a necessidade justamente desse debate ético do próprio campo da bioética, né?
e também do nosso campo jurídico estar atento a esses debates, porque a bioética ela vai tratar dos aspectos éticos, os limites na intervenção biomédica, nesse caso, nos processos de reprodução, mas é o direito que vai regulamentar essas questões. E, por exemplo, quando a gente vê no Brasil, a gente não tem uma lei específica sobre reprodução humana assistida, apesar de ter, se eu não me engano, 18 ou são 19, não lembro agora quantos, porque eu vi que tem um projeto novo, mas eu acho que são 18 projetos de lei sobre reprodução humana assistida no Congresso Nacional, e nenhum até então foi aprovado, porque a gente tem o artigo 1597 do Código Civil, que basicamente não regula nada do que é esse espectro tão grande que é a reprodução humana assistida. Então, inclusive, a gente usa como referência legal o que não é lei. Né? Exatamente. Que são as resoluções do Conselho Federal de Medicina, que são normas para regular a ética da atividade profissional médica, mas que acabam nos julgados que envolvem os litígios de reprodução humana assistida, sendo usada como uma referência até legal, né? Que acaba sendo o único parâmetro, basicamente, que a gente tem. E se a gente verificar até os próprios projetos de lei, muitos deles são baseados no que dispõem as resoluções do próprio Conselho Federal de Medicina. Claro que com algumas implicações com relação à fiscalização, com relação à atribuição de parentalidade, que são questões que estão totalmente fora da alçada do CFM, mas que acabam, na prática, servindo de norte para a atribuição dessas parentalidades nesses projetos parentais através da reprodução humana assistida. Já que você falou em parentalidade, eu vou trazer aqui mais um trecho do livro que ele diz o seguinte: mães e pais, irmãos e irmãos. Mas havia também maridos, esposas, amantes. Havia também a monogamia e o romantismo. Então ele fala que no passado, quando a sociedade ela não era organizada no modelo Ford, existiam os conceitos de parentesco, né? A formação da família a partir da relação paterna e materna. Além disso, as relações conjugais e convivenciais, casamento, união estável, concubinato, e a questão da monogamia e do romantismo, no sentido do aspecto sentimental e sexual envolvendo essas pessoas. Então, a gente tem 3 pontos diferentes aqui para falar. O primeiro deles queria lhe provocar, porque a gente já vê hoje uma mudança muito grande no estágio da reprodução humana assistida que a gente... Calma, Patrícia. É que eu recebi uma ligação aqui, aí cortou rapidinho, mas só para tu voltar um pouquinho do raciocínio. Tá. Hoje, no estágio que a gente se encontra da reprodução humana assistida, a gente já alterou profundamente os critérios de paternidade e de maternidade que existiam há, 30 anos atrás. Porque mãe era aquela que gerava, né, a gestante, exatamente, a parturiente, a que dava a luz, e o pai era o marido da mãe, né? Sim. Partindo de um critério biológico, ainda que por presunção, né? Porque o DNA ainda não era uma ferramenta tão disponível, então você partia do pressuposto que o material genético provinha do casal. E aí, quando você tem a reprodução humana assistida, você teve a oportunidade de trazer para o universo da parentalidade pessoas que não poderiam ter filhos por problemas de esterilidade, de infertilidade, e aí, por causa desses problemas, eu me valer de material genético de um terceiro, de um dador, do doador anônimo. E aí você traz o conceito da socioafetividade para dentro da reprodução humana assistida, porque a pessoa não precisa ter entregue ou disponibilizado o seu material genético para ser pai ou para ser mãe. Pior ainda, quando a gente fala na gestação de... Pior não, né? Mais confuso ainda é a gente falar na gestação de substituição, em que uma pessoa, uma mulher, ela se dispõe altruisticamente, porque não pode ter caráter remuneratório nem comercial, a gestar o filho de outra. Então, não é só mais o material genético do homem ou o óvulo da mulher que provém de um terceiro. Agora, a própria gestação, que era o critério que definia a maternidade, que é ainda na nossa lei o critério que define maternidade, a não ser pela nova resolução do CNJ, que disciplina a emissão de certidão de nascimento, mas a gente tirou o princípio mais antigo do direito de família, que a mãe era sempre
sempre, sempre certa. Uhum. Então, como é que a gente vê esse papel, como é que você vê dentro do livro esse papel da paternidade e da maternidade? Porque ele disse que pai e mãe era coisa do passado. Uhum. É muito interessante justamente porque ele traz o debate de como a biotecnologia reprodutiva se avançou tanto a ponto desses conceitos que para a gente são tão básicos serem desconhecidos por aquelas pessoas que habitavam. Tem até outro texto onde o diretor ele pergunta aos jovens que estão fazendo o passeio com eles, né, logo no começo do livro, se eles sabiam que eram pais. E aí fica todo mundo assim meio encabulado porque ninguém tem certeza exatamente como diferenciar esses conceitos, e aí ficam com vergonha de dizer. E é interessante como Huxley chama a gente, chama a nossa atenção para o fato de que essas intervenções nos procedimentos reprodutivos, que para a gente são algo tão tradicional, tão corriqueiro, elas podem chegar a mudanças radicais na nossa compreensão de sociedade, na nossa compreensão de família. Porque se a gente, como você bem disse, se a gente parar para pensar que até, digamos assim, o desenvolvimento dessas técnicas, a reprodução era sempre um ato contínuo e que por isso era muito claro que a figura da mãe era aquela que gestava e aquela que realizava o parto, porque o processo era contínuo e como a paternidade não tinha tanta certeza, se atribui tradicionalmente por causa do casamento. Mas a partir do momento que a gente surgem as técnicas de reprodução humana assistida, esse processo ele pode ser totalmente dividido. A pessoa que gesta, ela pode não ser a mesma que cedeu seus materiais genéticos para o processo daquela reprodução. E ainda por cima, a pessoa que vai exercer a maternidade pode também não ser nem a que doou o óvulo e nem a que gestou, como no caso da gestação por substituição. E todas essas possibilidades, elas demandam essa reflexão e como eu bem frisei anteriormente, a gente não tem uma lei, a gente acaba ficando, digamos assim, nós do âmbito jurídico, totalmente desnorteados. A gente tem os parâmetros do Conselho Federal de Medicina, a gente tem as resoluções do CNJ, que também não tem força de lei, mas que acabam sendo um norte para a gente, para a emissão dessas certidões, numa tentativa até de extrajudicializar esse procedimento e desafogar o judiciário. Claro, existem muitas críticas com relação a isso, sobretudo com relação ao princípio da reserva legal, porque basicamente quem está determinando quem é mãe e quem é pai é o CNJ, e essas críticas precisam ser levadas em consideração, mas ao mesmo tempo a gente também tem que levar em consideração que o nosso Congresso ele se apresenta, pelo menos inerte e omisso, a essas questões. Inclusive, um dos fatores que levou à edição desse provimento foi o próprio caso das famílias homoafetivas. A edição dos provimentos, o primeiro é aqui do estado de Pernambuco, ele se originou até de debates trazidos pelo IBDFAM e pelos Conselhos da Justiça Federal, nas jornadas de direito civil, onde se aconselhava a edição desses provimentos, sobretudo para garantir uma facilitação no registro das famílias homoafetivas, sobretudo aquelas que se recorriam à figura da gestação por substituição, que é uma figura muito criticada, sobretudo por questões de ela nos traz um debate sobre instrumentalização da vida da pessoa que está sendo gerada, sobre instrumentalização do corpo da mulher, tanto é que ela gera controvérsias dentro do próprio movimento feminista, onde uma vertente enxerga essa técnica como uma verdadeira exploração da capacidade reprodutiva feminina, ao passo que outra vertente enxerga como uma questão de autonomia da mulher, uma autonomia sobre o próprio corpo, de se disponibilizar para gestar um embrião em favor de terceiros, que no nosso caso, essa gestação por substituição é solidária, como você bem disse, mas existem lugares no mundo onde essa gestação ela é remunerada, que traz também outras discussões com relação à hipervulnerabilidade, a questão da pobreza, que muitas vezes essas pessoas não... Se essa autonomia ela é efetivamente verdadeira ou não,
que são importantes a gente levar em consideração quando a gente está tratando da gestação por substituição. Que aqui no Brasil a prática é essa. Existem pessoas na doutrina que advogam essa questão da remuneração, porque, querendo ou não, a mulher que se submete a esse procedimento, ela passa por certas limitações na sua liberdade, na própria liberdade de viver e tudo mais. E são questões que a gente precisa levar em consideração até na própria legislação quando estiver editando. Eu acho quando você estava só dizer que tu escrevesse um artigo sobre isso de acordo com a perspectiva de Portugal, que eles têm uma perspectiva bem mais restrita. Eles vedavam, depois eles autorizavam, e depois a modificação legislativa deles foi considerada inconstitucional pela corte de lá, não foi? Isso. Lá o grande problema é a grande questão que acaba não dando eficácia à lei que regulamentou a gestação por substituição, é porque a lei estabelece que para os procedimentos de reprodução humana assistida, o consentimento da gestante ela seria dado no início. E aí o Tribunal Constitucional português entendeu que isso ofendia a autonomia da mulher, a dignidade da pessoa humana da gestante, que esse consentimento, para ser livre, esclarecido e atual, ele teria que perdurar até o momento final do contrato de gestação, de geração de filhos, que seria da entrega da criança. Eu achei interessante aqui um comentário da Fernanda, amiga minha, que ela botou assim: mãe, ela tem um conceito ofensivo. Eles não falam pai, mãe, ele bota um M ponto, porque até aquela palavra, eles falam aquela palavra. Chega como a ser obscena. Exatamente. E o pai seria mais pejorativo. Então, há até um sentimento de repugnância. Até por uma questão ligada da própria organização do Estado. Existe uma repugnância... minha gente, dá licença. É porque tem um convidado aqui que está querendo aparecer na live a todo custo, e ele já passou e o rabo dele... Está gostando do debate. Está adorando, Elvis. Aí, o que acontece? Há uma repugnância pela questão da higiene. Então, a higiene é uma coisa que é base da sociedade. Então, o parto, a amamentação, e até as questões relativas à relação afetiva, de carinho, de dependência emocional entre a mãe e o filho, principalmente, ela é vista como uma coisa obscena, até obscena mesmo. Não é isso? Bom, isso mesmo. Até naquele trecho que você falou, que ele pergunta ao diretor da incubação, do Centro de Incubação e Condicionamento, quando ele pergunta, né, se os estudantes sabem que são pais, ele diz que é muito importante fazer a distinção sutil, mas muito importante, entre indecência e ciência pura. Ou seja, entre a indecência ligada a essa questão de paternidade e maternidade e a ciência, a reprodução extracorpórea, completamente extracorpórea, vista como uma ciência, né? Bom, e é interessante como nesse discurso dessa sociedade, as ideias de sexualidade e reprodução, elas estão completamente dissociadas. Porque, geralmente, quando a gente debate direitos sexuais e reprodutivos, a gente tende a associar muito essas figuras. Que, inclusive, existem críticas com relação a que a gente tem que discutir os direitos sexuais de acordo com o seu âmbito, porque a sexualidade nem sempre está voltada à reprodução e a reprodução humana assistida é uma dessas provas. E nessa sociedade a gente tem essas figuras muito bem delimitadas e cada uma pertence ao seu espaço próprio. Porque a reprodução é toda feita em laboratório, não existem famílias, as crianças estão todas criadas e condicionadas dentro do centro e as relações sociais elas são muito fluidas e não existe uma formação desse vínculo. Tanto é que tem uma fala que eles falam que todos pertencem a todos, algo desse sentido. Existe até uma certa cobrança social Sim. à promiscuidade. Até uma das personagens principais, que é a Lenina, que é a personagem feminina que se apaixona pelo Alfa Mais, que é o psicólogo que trabalha com hipnose, que é aquele que está infeliz dentro, o personagem que conduz o livro, né?
que ele está infeliz dentro daquele condicionamento em que ele vive, inclusive porque dentro do seu processo reprodutivo houve algum erro que a estatura dele ficou abaixo da estatura de um alfa mais. Então ele se sente excluído pela sua casta, pelo simples fato da questão da altura. E aí, e ela também. E aí tem outro personagem, que é o John, que é o selvagem, né? Que eles foram até o Bernard, que é o psicólogo, o Alfa Mais, junto com a Lenina, que é uma beta, eles vão a uma reserva selvagem, que é como se fosse o último reduto da vida, como a gente entende, da vida desorganizada socialmente, e aí encontram uma civilizada, né? Uma pessoa que vivia na sociedade civilizada, mas que acabou se perdendo dentro de num passeio, né? Que, na verdade, parece que não é nem... Dá a entender que não se perdeu, mas foi deixada, inclusive pelo chefe do Bernard, que é o diretor do centro lá de incubação e condicionamento. E aí ela teve um filho com esse diretor, e aí por causa desse filho ela ficou nessa reserva selvagem. E o filho, o impressionante dele é que ele é um estranho dentro da reserva, porque ele não acha normal aqueles comportamentos selvagens, digamos assim. E quando ele é levado para a sociedade civilizada, ele também é considerado um completo estranho, porque ele não se adequa àquela organização social. E eu acho engraçado porque essa personagem Lenina, conversando com uma colega de trabalho, ela diz assim: poxa, já faz algum tempo que eu não me sinto inclinada à promiscuidade. Você nunca sentiu a mesma coisa, Fanny? Como ela tá achando estranho porque ela não está mantendo relações sexuais esporádicas com várias pessoas, que era o comportamento comum. Aí a resposta da Fanny: mas é preciso fazer o esforço necessário. É preciso portar-se conveniente. Afinal, cada um pertence a todos. Então, em outro trecho, só para concluir, para passar a palavra a você, em outro trecho, o Bernard ele se incomoda quando ele ouve dois colegas de trabalho, dois homens, falando da Lenina. E ele se incomoda porque eles falam dela como se ela fosse um pedaço de carne. Como assim? Você precisa experimentá-la, porque ele fala, você já experimentou fulano, você já experimentou, eu vou experimentar experimentar cicrano, porque a promiscuidade e a relação sexual casual é o padrão social. Tanto é que as mulheres, elas são vistas como objetos e elas gostam, tanto é que elas perguntam, você me achou pneumática? Ou seja, atraente fisicamente, né? E aí, será que hoje a gente não começa, de certa forma, ainda que de forma embrionária, mas reproduzir um pouquinho desse comportamento de ver as outras, da banalização da sexualidade, não tanto como no livro, e de ver as outras pessoas como objeto de satisfação do desejo? Eu acho muito interessante essa discussão, porque isso também traz à tona a própria questão da monogamia, né? Que é até puxando esse gancho, porque a gente analisando esse tipo de sociedade inclinada à promiscuidade, como eles dizem no livro, para nós isso pode ser visto como uma sociedade extremamente libertária, onde a liberdade de relacionamentos afetivos e sexuais é extremamente plena, mas ao mesmo tempo essa liberdade não é... Será que é tão livre assim? Porque a promiscuidade é uma imposição. Se na nossa sociedade, digamos assim, a monogamia é uma imposição, na sociedade deles, a promiscuidade, ela é uma imposição. Tanto é que existem personagens que demonstram, os personagens principais, que talvez nem todas as pessoas estão necessariamente inclinadas a seguir aquele modelo social só porque é o imposto, mas eles acabam exercendo aquele modelo porque é o que é tido como padrão pela sociedade como um todo. E isso traz pra gente essas discussões que a gente tem a respeito da monogamia, que durante muito tempo foi vista como um verdadeiro princípio do direito das famílias, mas que hoje eu não sei se a gente pode mais enxergar ela dessa forma. Tanto como, por exemplo, quando a gente tem a descriminalização do adultério. Claro, a gente ainda tem a questão da bigamia como um crime,
mas que, diante das próprias transformações sociais, a própria forma como a gente vem enxergando essa bigamia, vem nos encaminhando para um próprio sentido de, talvez, num futuro, não sei, talvez até próximo, de descriminalizar esse tipo penal. No direito das famílias, a gente tem as discussões em torno das famílias poliafetivas, as famílias paralelas e o respeito a essas configurações familiares não tradicionais que optam por não seguirem esse valor que é socialmente padrão, simplesmente porque é uma imposição legal, mas que reivindicam essa sua autonomia na constituição dessas entidades familiares. O nosso debate no Brasil, eu sinto que a gente ainda enxerga essas questões muito num aspecto da moralidade, mas que basicamente o que acontecia inicialmente com as próprias uniões homoafetivas. E até as uniões estáveis. Exatamente, as próprias uniões estáveis. Então, a gente tinha o debate onde a família era só constituída pelo casamento, então a união estável vem para quebrar isso. A gente tem o debate em torno de que a família é o homem e a mulher e as uniões homoafetivas vêm para quebrar isso. E agora a gente tem a noção de que os casais, digamos assim, o casamento, a união estável são formadas por duas pessoas e as uniões poliafetivas, elas vêm para quebrar esse debate a respeito dessas imposições sociais e do respeito à autonomia. Claro que o nosso ordenamento ele também não está preparado totalmente para abarcar essas novas modalidades, mas existem alternativas e próprias discussões na doutrina de como conseguir respeitar a autonomia dessas pessoas e, ao mesmo tempo, conseguir a atribuição de direitos. Claro que isso demandaria, de forma muito mais legítima, uma atuação do Congresso Nacional, mas que, por enquanto, é um pouco difícil, né? Até pela própria Constituição do Congresso, que a gente tem. A gente, inclusive, tem uma ação no STF que já foi iniciado, né, o julgamento dela, que tem como tema de fundo as famílias simultâneas. Apesar de não ser uma discussão no direito de família, eu até tive a oportunidade de ler o voto do relator e ele deixa muito claro isso. É um pedido de rateio de pensão por morte entre a esposa e a concubina de uma pessoa falecida. E aí se está discutindo no STF se é possível o reconhecimento da relação de dependência para a concubina, para que ela divida a pensão por morte com a esposa, com a cônjuge sobrevivente. Mas aí eu acho interessante que algumas pessoas usam esse processo que foi reconhecida a sede de repercussão geral no STF para fundamentar um possível reconhecimento pelo judiciário, não pelo legislativo, das famílias simultâneas. Mas eu tenho uma certa ressalva, porque o próprio voto do relator, ele diz: o fato de aqui, neste processo, nós reconhecermos direitos previdenciários, não significa que nós estaremos reconhecendo o concubinato como entidade familiar. Sim. Porque dentro do direito previdenciário, não é só a questão familiar, mas também existe um critério de dependência econômica que pode ser o fator atribuidor de pensão. E aí eu queria aproveitar e fazer a pergunta, o Carlos fez uma pergunta aqui, se a gente acha que o movimento do Fordismo influenciou o autor na percepção de produção em massa do homem enquanto objeto. Eu acho, e não só o Fordismo, mas a própria sociedade de consumo, esse capitalismo cada vez mais desenfreado. É porque o livro ele é tão rico, que a gente até teve que cortar alguns assuntos, porque não tinha como, mas existe uma discussão sobre a questão do consumo, da necessidade de consumir, de sempre consumir, de não se consertar as coisas, de se comprar um novo. E eu acho que é dessa concepção de você sempre, do fomento que o capitalismo tem de deixar as coisas obsoletas de uma forma muito, de um prazo e um tempo muito curto. Sim, e aí é do mesmo jeito que as coisas, a gente hoje fala das coisas, a gente está também acabando transpondo essa percepção para as pessoas e para os relacionamentos. Sim, exatamente.
eu acho que isso fica muito claro, foi até uma das passagens que a gente reservou aqui, que ele fala que é o princípio da produção em série aplicado, enfim, à biologia. Porque é aquela verdadeira realidade onde os seres humanos eles estão sendo produzidos em laboratório e eles são produzidos em série, cada um na sua casta, cada casta tendo o seu próprio processo de produção biológica e o próprio processo de condicionamento para que eles se sintam. A casta superior ela vai sempre se sentir superior à outra casta, vão ser condicionados a olhar as outras castas com um olhar de ojeriza, de inferioridade. E eu acho que essa questão da produção em série traz para a gente também a importância de discutir o debate a respeito da ectogênese, que a gente já introduziu um pouco quando a gente falou do útero artificial, mas a ectogênese que é justamente essa ideia de uma concepção e uma gravidez desempenhada de forma totalmente extrauterina. Claro que existem também modalidades de ectogênese. Existe a ectogênese que se chama de ab início, que é aquela que começa desde o começo do procedimento. Então, a pessoa ela é totalmente desenvolvida extrauterinamente, que seria a figura do útero artificial, como a gente chama. E tem a ectogênese complementar, que ela se destinaria a auxiliar no processo de gravidez por algumas implicações. Então, por exemplo, interferir com relação a bebês extremamente prematuros e conseguir fazer com que eles se desenvolvam extrauterinamente, já que intrauterinamente eles não conseguiram esse ambiente propício a esse desenvolvimento. E aí tem até uma autora de Portugal, a Diana Coutinho, que ela traz até algumas pontuações de que será que essa ectogênese ela não está mais perto do que a gente pensa? Por exemplo, a gente já tem a concepção extrauterina dos embriões através da fertilização in vitro. E a gente já tem mecanismos de incubação que são destinados a salvar bebês prematuros, se eu não me engano, atualmente entre 22 e 24 semanas é mais ou menos o limite. Então, basicamente, o que falta, é até uma fala da Débora Diniz, é o que está entre esse meio, entre a concepção e essas 22 semanas que nós conseguimos manter um embrião prematuro fora do corpo da mulher. E aí a Diana Coutinho ela traz diversas experiências. Por exemplo, na década de 80, no Japão, foi desenvolvida uma tecnologia que poderia funcionar como uma espécie de placenta artificial. Em 2002, nos Estados Unidos, foi desenvolvida uma técnica de cocultura, onde se juntava os embriões e o tecido uterino a fim de investigar o processo de implantação do embrião no útero materno, até para o que a autora chama da possibilidade de desenvolvimento de um endométrio artificial, que seria justamente a parede do útero. Também em 2016, pesquisadores de Cambridge conseguiram manter um embrião vivo extrauterinamente por 13 dias, que é o recorde, até onde eu tinha visto. Em 2017, o Hospital Pediátrico da Filadélfia desenvolveu o que eles chamam de Biobag Womb, que seria uma espécie... só para contextualizar, nenhuma dessas tecnologias ainda é aplicada a seres humanos. São sempre testados, desenvolvidos embriões de cordeiros, de ratos e tudo mais. Inclusive, essa última técnica, digamos assim, foi a mais promissora até então, onde conseguiram reproduzir um líquido amniótico artificial, onde eles passam por um processo de recirculação, onde entra as substâncias, os nutrientes e tudo mais, e ele é drenado por outro tubo. Então, assim, a ciência ela vem caminhando. Claro, para os seres humanos ainda não é uma realidade, mas até quando? Que é justamente a própria provocação que começou esse nosso debate aqui, que o próprio Huxley faz. A utopia está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Então, assim... Desculpa, pode continuar, conclua. Não, então, assim, e essa ectogênese, claro, não é nos mesmos moldes
que em Admirável Mundo Novo, onde o governo ele se apropria das intervenções biotecnológicas para condicionar e conseguir administrar melhor aquela sociedade para que ela siga exatamente os interesses dela, mas uma ectogênese que pode servir tanto para auxiliar na constituição de projetos parentais de pessoas que não podem ter filhos biologicamente através das relações sexuais, ou até para salvar e auxiliar no tratamento de bebês prematuros. Outro ponto, já para a gente já está se encaminhando para o tempo final, corre muito rápido o tempo Passa aqui. assim, a gente nem percebe. Pois é. Dentro ainda desse contexto da visão da família, ou da ausência da família no Admirável Mundo Novo, e a nossa concepção atual de família, que é tão calcada no afeto. Sim. Afeto este que é completamente ignorado lá. Tanto é que as pessoas elas passam por um condicionamento a cada mês, justamente para elas não se sentirem tentadas ou insatisfeitas com eventual falta de paixão. E aí, dois trechos que eu selecionei para falar nisso, pequenos, é que o Bernard, ele faz, eu quero saber o que é paixão, eu quero sentir alguma coisa com intensidade. E aí, a resposta é, quando o indivíduo sente, a comunidade treme. E aí, em outro momento, algum diretor explica para o selvagem o procedimento para controlar as emoções. Ele diz, nós tornamos obrigatório os tratamentos SPV, que é o sucedâneo de paixão violenta. Aí, uma vez por mês, nós inundamos os organismos das pessoas com adrenalina para poder as pessoas elas sentirem a emoção sem os inconvenientes dessa emoção. E aí, o selvagem, ele faz, mas eu gosto dos inconvenientes. Aí o diretor faz, nós não, preferimos as coisas confortavelmente. Aí ele fez, mas eu não quero conforto, eu quero Deus, eu quero a poesia, eu quero perigo autêntico, eu quero a liberdade, eu quero a bondade, eu quero o pecado. Aí o diretor conclui, em suma, o senhor reclama o direito de ser infeliz. E eu acho que nesse contexto, eu aproveito para fazer para lançar para você a pergunta que a Daniele fez aqui, se o cenário do livro fosse hoje e vocês pudessem escolher entre ficar no Admirável Mundo Novo ou ir para a reserva, onde vocês ficariam? Vou esperar primeiro você responder essa. Engraçado, né? A reserva para a gente, digamos assim, seria talvez um ambiente mais confortável, porque seria um ambiente que a gente mais se identifica com a nossa noção de realidade. E o Admirável Mundo Novo é aquele própria noção distópica, onde, como eu disse, o que a gente parece um respeito muito grande à liberdade, na verdade é uma imposição de amarras muito fortes que talvez sejam só o extremo oposto do que a gente conhece. A sociedade, ela geralmente é constituída a partir desses padrões. E a imposição desses padrões acaba eliminando muitas vezes a diversidade que existe na sociedade. Se na nossa sociedade, geralmente as pessoas, por exemplo, casais homoafetivos ou casais poliafetivos são vistos com maus olhos, na sociedade deles, o que seria a família tradicional nossa seria visto com maus olhos. Então, assim, eu acho que a gente precisa, talvez, chegar no meio termo, ou o ideal mesmo de felicidade seria chegar num modelo social onde a gente conseguisse efetivamente conviver com essas diferenças e respeitar as diferenças para além desses padrões sociais que são impostos. Porque esses padrões, eles acabam por oprimir essa diversidade que a gente tem em nome de um ideal de ordem ou moral. A gente vê de moral que a gente vê na nossa sociedade e vê nessa outra. Então, talvez esse caminho seja o mais adequado. Então, eu vou dizer que talvez nem na reserva nem no Admirável Mundo Novo, mas talvez no meio termo entre os dois, onde a gente consiga se respeitar efetivamente. Eu sigo o relator inteiramente, concordo integralmente com o voto do relator. E aí, já para a gente concluir, que eu não quero que o Instagram derrube a gente sem a gente se despedir adequadamente, eu só achei importante um último trecho do livro que
os dois amigos alfa mais do John, que são um doutor do condicionamento da hipnose e outro também da escola de condicionamento, da parte psicológica, ele faz: o que é isso, John? Você está com ar de doente. Eles veem a fisionomia do selvagem e acham que ele não está bem. Aí o outro pergunta: comeu alguma coisa que não lhe fez bem? Aí ele responde: comi a civilização. Aí eles: como assim, o quê? Aí ele fez: ela me envenenou, eu fiquei contaminado, então engoli a minha própria perversidade. Então ele acha que aquele modelo de organizado, aquele em que você não tem autonomia nenhuma, em que para ele os valores são completamente invertidos, aquilo acabou afetando ele de tal maneira que ele se sentiu como se o padrão social tivesse envenenado a própria alma dele. Sim. Né? Então, isso aí a gente ainda tinha vários assuntos sobre o uso deliberado de drogas, que é o soma dentro do livro. A gente tem tanta coisa sobre essa questão de castas e do papel de cada um na sociedade, mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Muito curto. Mas, assim, eu acho que foi maravilhosa. Eu tinha certeza que eu iria adorar essa conversa, assim. Nós temos a oportunidade, muitas vezes, de discutir no nosso grupo de pesquisa. Eu moro em Maceió, o Manuel mora em Recife. Mas nós fazemos parte do mesmo grupo de pesquisa, liderado pelo professor Paulo Lobo, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, mas que conta com membros de todo o Nordeste. E eu sempre admirei bastante os posicionamentos do Manuel. E aí, quando eu pensei na ideia do Clube do Livro, e que imediatamente me veio a ideia desse livro que eu estava lendo recentemente, eu disse: eu já sei a primeira pessoa que eu vou convidar, que vai ser o Manuel, que eu tenho certeza que vai trazer um rico debate sobre essas temáticas tão atuais e tão importantes, que a gente precisa discutir cada vez mais, porque faz parte cada dia mais do nosso cotidiano. Sim, certo? Então, Manuel, mais uma vez, muitíssimo obrigado por abraçar essa ideia, e foi um prazer imenso tê-lo aqui comigo. O prazer foi meu, eu que agradeço. Como eu disse, assim que você me contou a ideia, eu fiz: não, com certeza eu vou participar, porque eu acho que, como você mesma disse no início, trazer esse aspecto lúdico para a gente discutir diversos temas que, inclusive, não foram suficientes. O tempo que a gente tinha aqui não foi suficiente, porque tinha muito plano para manga, para muita discussão. E, assim, conversa boa é assim, que o tempo passa e a gente nem sente. Então, eu só tenho ali a agradecer por essa iniciativa. Já estou ansioso para ver as próximas lives dos próximos meses que você vai trazer. Espero que você divulgue logo qual vai ser o próximo livro, para eu já amanhã eu posto. Pronto, já estou ansioso, já está aí. Não tem spoiler, não. O próximo livro será Amor Líquido, de Bauman. E vai ser também com um colega do grupo de pesquisa, o professor Dimitri Soares, da Paraíba. E nós vamos falar um pouquinho e fazer o gancho com outros livros, como, por exemplo, Novas Formas de Amor, de Regina Navarro Lins, e falar um pouquinho sobre essas novas estruturas familiares e o modelo de relacionamento afetivo dentro das famílias. Tá joia? Então já fica aí um spoiler para todo mundo, já ir se adiantando para ler, que o debate do mês que vem, tenho certeza que vai ser muito rico também. E parabenizar a Patrícia mais uma vez, e só agradecer por estar participando aqui nessa estreia desse seu projeto, que é tão legal. Muito obrigada. Obrigada também a todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa live, que passou por aqui. Não dava para ficar falando, nomeando todo mundo que estava entrando. Foram grandes amigos, muitos amigos participaram. E dizer assim, a ideia da gente não era nem esgotar a temática, era provocar o pensamento de cada um. Jogar e correr. Exatamente. E fazer cada um pensar um pouquinho nesses temas tão polêmicos e tão importantes. Tá joia? Então, um beijo. Tchau. Até mais. A gente se vê na reunião sexta-feira. Sim. Tchau. Tchau.